Hoje a gente vai falar dos engarrafamentos, motoristas raivosos, pedestres descuidados, flanelinhas. São muitos os fatores de estresse no trânsito que podem ser determinantes no jeito como você começa ou termina seu dia. E a gente vai bater um papo hoje sobre o trânsito de Salvador e o que ele faz aos motoristas da cidade. Em nosso estúdio, a gente conversa com a analista de transporte e trânsito, a arquiteta Cristina Aragon. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. E também estamos com o superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller. Tudo bem, Fabrício? Tudo jóia, boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao Frequência Baiana, obrigado por terem vindo ao programa. Grandes cidades são todas iguais ou vocês acham que Salvador e o trânsito de Salvador têm particularidades? O que a gente vê em Salvador não é diferente das cidades que adotaram um modelo baseado no transporte individual. Então, a gente sempre cobra dos órgãos de trânsito a fluidez do trânsito, né? A gente reclama dos congestionamentos, dos engarrafamentos. E a gente esquece que esse congestionamento, esse engarrafamento, que a gente é parte dele, que a gente é causa dele e não vítima, né? Então, o que a gente tem que batalhar para que a nossa cidade tenha é um bom sistema de transporte público para que você possa fazer a opção de deixar o carro em casa, né? Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar reclamando dos engarrafamentos, né? Porque é impossível você oferecer sistema viário na mesma proporção de crescimento de frota. Isso em lugar nenhum do mundo aconteceu, né? E os que fizeram essa opção já voltaram atrás, né? A gente vê, inclusive, cidades que eram predominantemente voltadas para o transporte individual dos Estados Unidos, que hoje já estão revendo essa posição, né? Então, esse é o fato. A gente tem que realmente partir para uma mudança de atitude, da gente usar o carro em determinadas circunstâncias, mas para as atividades de rotina, a gente tem que realmente migrar para o transporte público. Essa é a questão principal. E para você, Fabrício? Acho que a Cristina falou com muita propriedade, isso é fato, não existe melhora definitiva. O que nós vemos fazendo são, evidentemente, paliativos, soluções pontuais, mas uma melhora definitiva e permanente, sem dúvida nenhuma, é feita com um transporte público de qualidade, eficiente, onde as pessoas se sintam estimuladas realmente a deixar seu carro em casa e trabalhar, né? Evidentemente, para isso, não só uma melhora do sistema de transporte público, mas também uma questão de segurança. Muitas pessoas hoje evitam o transporte de massa por medo, né? Por questões de segurança, de esperar num ponto à noite, num próprio assalto a um coletivo. Isso é determinante também para que as pessoas utilizem o transporte, né? Eu acho que tem sido uma tônica dessa administração, evidentemente com suas limitações e não vai ser feito do dia para a noite, mas eu acho que a licitação do transporte coletivo de Salvador já é um grande passo que se dá, né? Já visto que fazem 40 anos que não se licita o sistema de transporte no Salvador, já é um grande passo nessa melhoria do transporte público, né? E isso tem que ser feito, e a cidade que não fizer isso, em muito pouco tempo ela vai travar e vai parar. E vocês também podem participar aí da nossa conversa, né? Mandando no WhatsApp pra gente aí como é que você consegue se livrar do estresse do trânsito, né? 8729 Se é que você consegue. Se é que consegue. Tem gente que ouve música, ou então não se estressa mesmo, porque senão pode gerar uma violência, né? Vocês acham que o estresse no trânsito pode auxiliar a ter uma ocorrência de violência no trânsito? Com certeza, a gente já viu isso em muitos casos, né? E casos, inclusive, assim, bem trágicos, de chegar até a questão de um motorista matar o outro por bobagem. Então, realmente, a questão do estresse, a gente tem que saber administrar, né? Isso é bastante importante. Agora são 6h15, vocês na sintonia do Frequência Baiana, 99,1 Rádio Band News FM Salvador. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 6h19, o assunto do Frequência Baiana de hoje é o estresse no trânsito, engarrafamentos, motoristas raivosos aí, tudo a gente vai falar, dos flanelinhas também. E aqui no nosso estúdio a gente conversa com a analista de transporte e trânsito, a arquiteta Cristina Aragon, e o superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller. Fabrício, foi divulgado, a Trans Salvador divulgou recentemente de que janeiro a agosto
deste ano, o número de condutores flagrados sob o efeito de álcool aumentou 97%. Esse número aumentou por quê, Fabrício? Na verdade, acho que primeiramente pela intensificação da fiscalização. A partir do ano passado, do carnaval do ano passado, as blitz de alcoolemia passaram a ser diárias, coisa que não acontecia num passado recente. Então, decidiu-se tomar essa atitude, na verdade, de implementar essa fiscalização diariamente. Então, diariamente nós temos blitz de alcoolemia na cidade. Então, acho que primeiramente por isso. Eu não posso dizer que houve um aumento no consumo de álcool e direção, mas eu acho que de forma mais absoluta, eu acho que esse aumento da fiscalização foi o que promoveu esse aumento no número de flagrados dirigindo alcoolizado. Tem uma coisa interessante, a gente recebe no WhatsApp às vezes blitz não sei aonde, blitz em tal lugar, então tem uma solidariedade dos motoristas para falar das blitz. Eu considero isso um desserviço, na verdade. As pessoas que fazem isso têm que pensar um pouco mais, ter que refletir um pouco mais, porque às vezes você está avisando uma pessoa que bebeu ali no limite e pode ali na frente causar um acidente e se ferir uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que isso, tanto as mensagens de grupos fechados, quanto essas redes sociais, tipo Waze, Google Transit. Então, tudo que você informa, uma blitz informa, você está avisando um bandido, está avisando uma pessoa que bebeu e pode estar causando um acidente. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar um pouco melhor para fazer isso. É uma pergunta recorrente quando a gente recebe pessoas que vêm falar sobre o trânsito em Salvador e que comentam sobre a necessidade do transporte público. E o ouvinte aqui, de final de telefone 5103, pergunta, pede para a gente perguntar aos entrevistados se eles praticam o que propõem, andar de ônibus em Salvador. Eu particularmente estou praticando, até pela dificuldade de estacionamento. E aí vem a reforçar uma tese que para mim, agora veio funcionar de acordo com o meu discurso. Ou seja, quanto mais dificuldade a gente impor a circulação de veículos, mais fácil é você migrar para um sistema de transporte público. Então, no meu caso, meu escritório é na Barra e por uma contingência eu perdi a garagem que eu tinha no prédio, que essa garagem foi vendida. Então, eu não tenho mais onde estacionar. Então, eu migrei para o transporte público na medida do possível. Quando eu, por exemplo, vou somente ao trabalho e não tenho uma outra atividade depois, eu estou usando o transporte público. E vou lhe dizer que está funcionando razoavelmente bem. Claro que é um eixo próximo, daqui, da área, praticamente a área central. É evidente que o transporte público em Salvador ainda tem muitas carências, principalmente nas áreas periféricas. Mas é aquela história, se a gente não migrar para o transporte público e não fiscalizar, não solicitar as mudanças, a tendência é que ele continue prestando mau serviço. Então, eu acho que a classe média, principalmente, ela tem que deixar aquele discurso assim, o dia que o transporte melhorar, eu vou mudar, vou passar a andar de transporte público. A gente tem que andar a partir de agora, para que a gente faça, inclusive, a pressão para que ele melhore. Agora, fora disso, a gente vai ficar no engarrafamento, não tem jeito. Fabrício? Bom, hoje, em função do trabalho, evidentemente, eu ando a cidade toda, então eu tenho que estar, não tenho como andar de ônibus. Mas já fiz muito e faço hoje quando a gente quer avaliar alguma linha, quer avaliar algum trajeto, alguma melhoria. Agora, eu sou um usuário fiel do táxi. Hoje à noite eu saio com minha esposa, saio com minha família, eu saio de táxi. Pela questão de estacionamento, pela questão de segurança, às vezes você não consegue estacionar muito próximo. Então eu tenho usado muito táxi e vou aproveitando e vou conversando com os taxistas aí para saber das dificuldades no trânsito. Mas eu acho que quando você fala de sistema de transporte coletivo, não é só ônibus, o táxi também é uma ferramenta que a pessoa pode utilizar. A Jaqueline comentando aqui, meu sonho é um deslocamento confortável de Salvador para Camaçari, deixaria o carro em casa fácil. Estrada de Salvador, tudo apagado, ouvinte com final de telefone 1845, comentando aqui pelo WhatsApp. O outro ouvinte está comentando aqui, saio do polo petroquímico, bom, enfim, ele ainda está escrevendo, o sistema ainda está pegando aqui as informações dele. Uma das coisas que eu acho que está entre as que mais deixam os ouvintes estressados são os flanelinhas. Eu não tenho uma estatística aqui, estou falando de uma forma puramente
pautada aqui Não pela tem minha alguém que experiência não tenha pessoal, passado com isso. mas já vi, inclusive, colegas meus passando por situações desse tipo, inclusive. Como é que vocês avaliam essa situação em Salvador? A situação dos flanelinhas e das abordagens, não raras vezes, muito violentas, assim, como Sim, eles chegam até verdade, os motoristas. Eu acho que aí é muito mais um caso até de polícia do que um caso de gestão de trânsito, né? Porque, em geral, as pessoas realmente são ameaçadas, né? Ainda mais mulher. Mulher sofre Principalmente mais. mulher. Então, eu acho que aí é um caso realmente de segurança pública, de polícia, e que tem que haver uma intervenção nesse sentido. Eu acho que primeiro você tem que separar duas coisas. Primeiro aquele flanelinha, que é... Hoje todo mundo é flanelinha, mas vamos lá. O sindicalizado, que vende a carteira da Zona Azul, que é muito importante que se diga que a Zona Azul é uma ferramenta do município, né, para criar a rotatividade das Que vagas. está com uniforme, né? Que está com Aquele uniforme, colete. devidamente credenciado pela Transalvador, com o número de crachá, com o número de identificação. Tá? Caso esse faça algo, uma ameaça ou qualquer tipo de coação ao usuário, ele tem a obrigação de denunciar esse flanelinha e será tomada uma atitude, ele poderá até ser excluído do sistema. E o flanelinha clandestino. Esse clandestino, que é o que, como a Cristina disse, esse é um caso de polícia, e é um caso de polícia mesmo, porque é uma contravenção penal. Né? Cidades como Rio, São Paulo, a polícia já está atuando em cima desse pessoal, né? E está levando para a cadeia e estão sendo presos. Tá? Então, cabe às nossas autoridades também aqui tomarem atitude, de tratar da mesma forma. Tá? Parece haver, inclusive, dentro de Salvador, uma relação assim... eu já percebia, por exemplo, uma relação muito conflituosa, por vezes, entre motoristas de carros, né, de fato, e motociclistas. E a impressão que eu vejo, inclusive em redes sociais, e aqui eu não estou me pautando por um dado empírico, talvez vocês tenham, fiquem à vontade para expô-lo, entre motoristas, né, normais e ciclistas. Eu vejo muitos ciclistas reclamando do tratamento que recebem de motoristas de Salvador. E hoje você tem uma cidade que, em alguma medida, está tentando favorecer, fomentar o uso da bicicleta. Como é que vocês veem essa relação que existe em Salvador entre esses grupos? A gente está nesse período de transição agora, né? De uma redescoberta de um modo de transporte sustentável, não poluente, saudável, que é a bicicleta. É um veículo, é um meio de transporte. Mas o que a gente tem como prática do motorista é achar que aquela via, o espaço é dela, né? E quem estiver na frente que saia, inclusive o pedestre. Ele não respeita o pedestre. Então, eu acho que essa é uma fase de transição. A gente vê essa discussão aqui em São Paulo mais ainda, porque está sendo muito grande lá a implantação da rede cicloviária. E a gente vê, assim, direto nos jornais, o pessoal reclamando porque tirou o espaço do carro, né? Como se o carro, a ele, né, fosse dado o direito exclusivo de andar na via. Então, eu acho que essa fase de transição a gente vai passar, né? E a gente vai entender que a bicicleta realmente é um meio de transporte. Faz parte do conjunto do trânsito, Faz parte, né? do conjunto. Em alguns lugares, em alguns países europeus, inclusive, a política cicloviária é ligada ao Ministério da Saúde, porque já foi provado que as pessoas que se exercitam, né, no seu dia a dia, elas têm uma série de benefícios da sua saúde. Então, em alguns locais, alguns países europeus, a política cicloviária ela é ligada ao Ministério da Saúde, né? Então, eu acho que a gente está passando por esse processo e a gente vai ter que se adaptar e entender que é um benefício para todos, inclusive ambiental, né? Principalmente, porque eu tive há umas 2 semanas atrás um seminário em São Paulo, onde a gente tinha um médico que fez um trabalho muito bom na USP, e pesquisando, né, a questão da poluição. E o negócio é muito grave, né? Essas pesquisas nas áreas, principalmente nas vias marginais, é uma coisa de louco. Minha filha mora em São Paulo e disse, se você tivesse participado dessa palestra, no outro dia você se mudava de São Paulo, do jeito que a coisa está, né? Então, a gente tem que entender que também a gente aqui está indo no mesmo caminho, né? Usando carro, poluindo o meio ambiente, e aí virão todas as consequências
que a gente não quer ter, né? De doenças pulmonares, de asma, enfim, de todas essas coisas que vêm em função da poluição. Então, a gente tem que entender que é uma mudança que vai acontecer e que é uma mudança para melhor para a gente. Essas tensões dão trabalho para o Salvador, Fabrício? Entre motoristas, ciclistas, motociclistas? Acho que a Cristina falou bem, acho que é o início de um processo, né? Esse programa Salvador Vai de Bike, ele começou agora há um pouco mais de um ano, e você já tem visto muita gente já na rua, muita gente redescobrindo essa forma de se locomover, ou por prazer, ou por saúde, ou por trabalho. Mas a gente tem, inclusive o programa Salvador Vai de Bike começou na semana passada a fazer um trabalho especificamente dentro das garagens de ônibus, né? Junto aos motoristas de ônibus. Eu fui atropelado por um ônibus já, na Estrada do Coco, pedalando na Estrada do Coco 5 horas da manhã. Quando foi isso? Tem uns 9 anos atrás. 5 horas Você da nem manhã. estava envolvido ainda com a Transalvador, Não. Eu estava, inclusive, treinando e um ônibus na estrada totalmente vazia. Quer dizer, ele não tinha por que passar perto de mim. 5 horas da manhã, né? 5h30 da manhã. Ele fez questão de passar perto e acabou me atingindo. Entre eu não ter tido nada e ele ter morrido foi muito próximo. Então, a gente está fazendo um trabalho liderado aí pelo escritório de programas especiais do prefeito, nas garagens, quer dizer, os motoristas pedalando a bicicleta, os ônibus passando muito próximos, para eles sentirem o que o ciclista sente. Então, assim, está sendo feito um trabalho de mídia na televisão. Então, eu acho que é o início de um processo. Eu acho que a gente já começa a ver uma melhora. Você já vê, eu sou ciclista, continuo sendo, mesmo depois do acidente. E você já nota. É claro que tem muito desrespeito ainda, mas você já nota ainda uma preocupação maior agora do motorista sair um pouco, manter aquela distância de 1,5 m. Você começa a ver já sinais de melhora. Eu acho que isso é importante para esse começo. Porque eles devem pensar assim, muito assim, meu carro é maior, então meu carro vai primeiro do que o seu que é menor, o meu veículo é maior. É interessante que uma das vezes que eu viajei, e essa foi uma viagem de estudo, encontrando um ativista também de bicicleta e um professor de universidade, eles falavam que, por exemplo, o lugar mais seguro para andar de bicicleta seria nas faixas exclusivas de ônibus. E eu disse, mas eu acho que eu não teria coragem. Então, depois, em visita ao campo, a gente viu que realmente existia esse compartilhamento, né? Acho que a Europa toda já faz isso. Então, você tem a via exclusiva de ônibus, canaleta exclusiva, e ali dentro o ônibus convive muito bem com a bicicleta, né? É evidente que você tem um limite de velocidade que seja compatível, né? Mas que é realmente um lugar ultra seguro. Então, eu espero que a gente um dia consiga chegar nesse patamar. E uma coisa bem interessante é o seguinte, a gente vê a grande maioria da população ela é a favor da bicicleta, mas você vê aí um pedaço da população, às vezes criticando uma ciclovia que foi colocada, porque aqui não tirou o estacionamento do carro, porque aqui o meu comércio está sendo prejudicado. Olha, em todo lugar do mundo onde as ciclovias começaram a ser montadas, aí eu digo Nova York, Copenhague, Bogotá, todos esses locais tiveram esse mesmo tipo de crítica. Tem um grupo que não aceita porque acha que está sendo prejudicado, mas o que as pessoas têm que ver é que a longo prazo isso só traz benefícios para toda a cidade. Bom, alguns ouvintes aqui estão respondendo como é que eles reagem aos estresses de trânsito, e o ouvinte com o final de telefone 0763 comentando aqui, eu respiro fundo, conto até 10 e sigo o meu caminho. Já o Jesse, dica, né? o Jesse tem 3 coisas que ele faz. Na hora do estresse, ele diz que costuma prefere sair com a esposa. Na hora do estresse, ela olha pra minha cara e eu me acalmo. Que bonitinho. Segunda coisa que ele faz é orar. E a terceira, eu coloco o pendrive do meu filho da Galinha Pintadinha para escutar, lembro dele e me acalma. A Galinha Pintadinha fazendo milagres no trânsito. de Salvador. Eu uso muito a Galinha Pintadinha quando estou com meu filho. É sério? E resolve. É sério. Quando eu estou com meu filho. 6h35, a gente volta daqui a pouco. Band News FM, Salvador, 99,1. Só notícia, só FM. Agora às 6h43 e a gente volta aqui a falar do estresse no trânsito com os nossos convidados de hoje, a analista de transporte e trânsito, a arquiteta Cristina Aragon, e o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. Bom, greves, a gente já soube aí que amanhã, a partir de amanhã, a greve dos bancários. Melhora o trânsito? Tem uma vantagem?
Para o trânsito sempre melhora, né? Menos gente andando na rua. Vou aproveitar a brincadeira aqui da Maria Lorena Alves para perguntar uma coisa que volta e meia acontece esse tipo de coisa, né? Quando tem uma greve da Trans Salvador, os ouvintes costumam mandar mensagem para cá dizer, olha, o trânsito melhorou, Sem a Trans o trânsito Salvador, fica melhor sem a Trans Salvador. Fabrício Miller, por que esse fenômeno acontece, se é que acontece? Defenda-se se o senhor puder. Eu acho que isso não acontece, às vezes é uma coincidência ou outra, mas eu já vi muito essa brincadeira e já fiz muito essa brincadeira antes de chegar na Trans Salvador. Mas não tem sentido e não tem ligação com isso, com certeza. Bom, mas eu já ouvi um colega do senhor dizer o seguinte, na verdade um antecessor do senhor dizer o seguinte, que o que acontece é que quando há greve da Trans Salvador, os motoristas ficam um pouco mais soltos no trânsito e isso em alguma medida favoreceria o trânsito, mas poderia significar algum risco. Enfim. Uma coisa boa é uma coisa ruim, que é muito pior. Eu particularmente não concordo, mas... Eu acho que também tem a coisa assim, né? A Trans Salvador significa fiscalização, né? E ninguém gosta de ser fiscalizado, a verdade é essa. Então, a gente joga a raiva que a gente tem do trânsito, da multa, que a gente, né? Que a gente causou, né? Vocês me multaram, eu vi muito isso, mas como que a gente lhe multou? Você fez alguma coisa errada. Então, eu acho que essa é uma piada, eu diria até de mau gosto, que sempre acontece em épocas de greve. Você sabe o que acontece? Eu já vi Salvador. também, acontece o seguinte, às vezes uma colisão numa avenida, Assim. aí engarrafa, aí a Trans Salvador chega, consegue resolver, tira os veículos de campo, quando o veículo passa ali e só vê o pessoal do Trans Salvador, porque a situação já tinha, pronto, é a Trans Salvador que está causando. Engarrafando, é uma coisa Então, sem isso sentido, Está monitorando o trânsito. Bom, um ouvinte que confirma no telefone 8719 está aproveitando a presença do Fabrício para perguntar. Gostaria de saber por que a Trans Salvador não age em cima das pessoas que demarcam a frente dos estabelecimentos como se tivessem direito a uma vaga de garagem. Um absurdo. Olha, inclusive a própria Sucom, ela notifica empreendimentos ou residências, condomínios, que privatizam ali à frente com cones, cavaletes. Nós fazendo a retirada também não é permitido e a gente tem agido sim, não só a gente, mas a Sucom tem feito um trabalho também em cima disso. E os radares, Fabrício, já estão instalados, aqueles mais novos adquiridos pela Prefeitura? Uma parte sim, a gente tem uma meta aí até o final do ano de 50 equipamentos desse novo contrato. Já temos aí aproximadamente uns 30 equipamentos já instalados, alguns deles esperando a aferição do IBAMetro, que é uma exigência para que passem a funcionar de forma plena. É importante dizer que a função desses radares não é arrecadar, muita gente se engana com isso, é diminuir o número de acidentes. Cristina Aragão ganhou um prêmio, não foi, Cristina? Foi o Volvo de segurança no trânsito. Quero ganhar um desses também, reduzindo o número de acidentes na nossa cidade. Que bom. Mas enfim, é uma coisa que a gente se preocupa muito e a gente vive a década da redução do trânsito, decretada pela ONU. E a gente tem se empenhado nessa missão, estudando aí reduzir a velocidade de algumas vias e fiscalizar. Uma cidade que não é fiscalizada, com certeza o número aumenta de acidentes e isso que a gente não quer. Tem um vídeo que mandou um tratado que não vai poder ser lido, naturalmente a gente não tem tanto tempo e eu acho que deu para pescar duas coisas aqui que vale tanto para a Cristina quanto para o Fabrício comentarem um pouco, né? Boa a todos, né? Boa noite. Acho que todos falam do Trânsito Salvador porque não conhecem os de outras capitais. Quem está comentando isso aqui é o vídeo confirmado no telefone 3233. Um problema muito sério, segundo ele, é que temos comportamental. As pessoas não estão dispostas a mudanças, principalmente se isso vai lhes custar trafegar um pouco mais. Infelizmente, não somos educados no Trânsito Salvador. Qualquer turista vê isto facilmente. Esta é a opinião do nosso ouvinte com o final do telefone 3233. Vou pedir para a Cristina bater um papinho aqui com o nosso ouvinte sobre isso e vou endereçar uma outra parte, que é um tratado mesmo que o ouvinte mandou, para o Fabrício Miller. Está comentando aqui, gostaria de saber o que a Prefeitura tem feito para liberar de imediato o tráfego quando um veículo de grande porte entra em pane. Outra coisa, acho um absurdo o local de registro e liberação de veículos. As pessoas não têm nenhum lugar digno para resolver a situação. Sei que a Prefeitura tem feito mudanças, espero que esta também seja incluída. Começando, primeiras damas. A gente... Veja bem, toda essa questão de trânsito, ela é muito polêmica, né? Então, sempre a gente até diz assim, porque o baiano é muito mal educado. Eu acho que o baiano já foi muito pior. Eu acompanhei isso de perto, inclusive, quando a gente começou com a coisa do Código de Trânsito e que se falava do cinto de segurança, né? E que assim, 80% da população não usava cinto.
E era assim, às vezes até a gente usando cinto era motivo até de chacota. Ah, tá usando cinto? Não confia em mim não sei dirigir, aquela coisa, né? E a partir do momento em que o Código de Trânsito foi implementado, as pessoas começaram a mudar de atitude. Hoje, você vê uma mudança. Então, eu acho que o motorista baiano já foi muito mal educado, mas hoje ele está bem melhor. Precisa melhorar mais ainda, mas já melhorou bastante. Mas ainda tem muita resistência à mudança. Tem, Muito. claro, tem. Fabrício, sobre o que o ouvinte colocou aqui. Bom, o que nós fizemos, o que nós fazemos para liberar o trânsito de imediato? Principalmente nas horas de pico, todos os guinchos que nós temos da Transalvador, que hoje são um número bem maior do que tinha no ano passado, por exemplo, são posicionados de forma, junto com nossas equipes, de forma que possam intervir de forma imediata numa obstrução, num acidente, num carro com pane. Tá? Evidentemente que às vezes demora até por guincho conseguir chegar, mesmo que ele esteja muito bem posicionado, mas por conta do engarrafamento ele demora um pouco de chegar. E com relação às instalações, certamente ele não teve lá no último mês. Nós estamos fazendo uma grande reforma interna nos setores, principalmente nos setores que recebem o público. Todo mobiliário novo, com um sistema de refrigeração novo, enfim, muito mais conforto para aquele usuário que precisa registrar. E uma informação também, a partir do dia 1º de outubro, as pessoas que sofrem um acidente sem vítima não precisam mais se dirigir a Transalvador para registrar o acidente. Ele pode fazer via internet, dando aí muito mais conforto a quem precisa fazer. Bom, vamos pedir desculpas aos nossos ouvintes. Vários deles mandaram mensagens. Trânsito sempre é um assunto muito caro para o nosso ouvinte. 2 dias de entrevista, né? Mas, infelizmente, os nossos entrevistados também têm vida e vão precisar tocá-la. Então, a gente agradece a presença dos nossos entrevistados, Cristina Aragon, que é uma especialista em trânsito, arquiteta, também analista de transporte e trânsito, e agradecemos também ao superintendente da Transalvador, Fabrício Miller, pela participação aqui no Frequência Baiana. Boa noite para vocês. Boa noite, bom trânsito para todos, no final de tarde. Boa noite, agradeço aí o convite e sempre que precisar podem convocar. 6h51.